Boa tarde a vocês. Novamente, a gente está aqui reunido para fazer uma nova palestra, um novo encontro, que a gente possa trazer para vocês muito conteúdo, muitas informações que possam contribuir na formação profissional e na formação cidadã de vocês. As perguntas, após a apresentação da palestrante de hoje, vocês poderão encaminhar as perguntas pelo meu WhatsApp, que vai estar aqui no G6. Tá bom? É o telefone de São Paulo, se tiver gente, que eu sei que tem uma aluna de Belo Horizonte do Polo lá, só colocar o 011. Todas as perguntas vocês mandam escrita, não mandem perguntas, por gentileza, por áudio, que com áudio eu não consigo ouvir no momento. Tá bom? O aluno que participa, como que a gente conhece e sabe se você participou ou não? O nosso TI consegue identificar todos os alunos que logaram a sala PRIUNE, a plataforma, e está aqui há alguns dias, ele me manda a relação nominal e a gente vai lançar as horas comentários para vocês, tá bom? Então, todo mundo que acessou, fique tranquilo que a gente vai poder identificar. A palestra da professora Flávia seria realizada ontem, mas devido à antecipação do feriado, nós transferimos de quinta para sexta-feira. Na segunda-feira, está agendada a palestra da professora Bianca, que, devido ao feriado antecipado, ela foi transferida para quinta-feira. A palestra prevista para amanhã, sábado, às 10 horas, está mantida. Amanhã nós vamos falar sobre privacidade hackeada, também um tema bastante interessante. Na quarta-feira que vem, nós vamos ter a professora Daniela, que vai falar um pouco, semana que vem nós vamos tratar muito a questão de saúde mental em tempos de pandemia. Então, na quarta-feira, vamos ter a professora Daniela falando sobre saúde mental. Na quinta-feira, a professora Bianca vai falar sobre atividade física e saúde mental em tempos de pandemia. Na sexta-feira, teremos a presença do professor Tiago, que falará sobre como a gente pode fazer educação financeira também nesse período de recessão econômica, de desemprego. E na sexta, e no sábado, um outro convidado, o Isaías, o professor Isaías, que vai falar uma palestra mais motivacional nesse período. E no sábado à tarde, também temos palestra. Então, sábado a gente vai ter às 10 horas com o professor Isaías e às 14 horas com o professor Gabriel Chalita, que vai falar sobre esperança. Então, a gente está com uma programação muito bacana, a gente conta com a presença de todos vocês. Então, hoje, para mim, é um grande prazer, uma grande honra, ter aqui presente a professora Flávia. Eu tive a oportunidade de conhecer nesse processo, depois que a Uninob abriu os campos de medicina. É uma pessoa extremamente competente, ágil, dinâmica e, principalmente, uma pessoa humana. É uma médica realmente que se doa e que tem assim, uma seriedade no trabalho dela incrível. A professora Flávia, hoje, ela é coordenadora do campus de medicina de Guarulhos, ela é gerontóloga e ela é pós-doutora em medicina. Então, a gente tem aqui uma profissional de ponta excelente. Após a fala dela, vocês vão estar encaminhando as perguntas e eu vou passando as perguntas para a professora Flávia. Nem sempre a gente consegue ler a pergunta de todos, porque chega uma hora que o celular não para de vibrar, isso é ótimo. Aquelas que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai estar encaminhando em outras, ou passo para ela responde, eu repasso para vocês, tá bom? Agradeço a participação e vamos aproveitar. Professora Flávia, doutora Flávia, a palavra é sua. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada, Viviane. Acho que boa tarde a todos. Então, vamos começar hoje o nosso tema, né, dessa aula, que é um tema assim, bastante comentado no Brasil hoje em dia, né? O tema de hoje são estratégias práticas do idoso frente à pandemia do Covid-19. Né? Como a Viviane comentou, sou coordenadora do campus de Guarulhos de Medicina, né? E realizo geriatria também. Sou médica. Por que hoje em dia a gente está dando maior atenção aos idosos, gente? Principalmente porque no Brasil nós temos 28 milhões, né, de idosos acima de 60 anos. E quando a gente fala idoso, é toda aquela pessoa acima ou igual a 60 anos de idade, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? A expectativa de vida do Brasil hoje é de 73 anos. Né? Estima-se que em 2051 nós vamos ter, a expectativa vai para 81 anos. Em São Paulo, olha que interessante, nós temos pessoas acima de 60 anos, 1,7 milhões de idosos em São Paulo. Então, no Brasil, nós temos 28 milhões. E em São Paulo, 1,7 milhões. Aqui eu começo com um conceito cronológico, né? Ou seja, o que é envelhecimento, o que é idoso, a terceira idade.
são aquelas pessoas acima de 60 anos ou mais, principalmente países em desenvolvimento. Isso é regra geral. Não existe mais aquela regra de 65 anos ou mais. Muitos idosos, aqui a gente já pode considerar, principalmente aqui no Brasil, em São Paulo, nós temos very old, 80 ou mais anos, né? Aqui, de novo, qual o perfil do idoso no Brasil, gente? Eu chamo a atenção para vocês. Qual que é o perfil nosso aqui de idosos? Os idosos são as pessoas de referências ou chefes de família. Eles têm a estimativa de 19,3% dos domicílios brasileiros. E essas pessoas de referência ou chefes de família, ou seja, estima-se que 91,5% são avós, 69% são sogros ou sogras e 61,2% são pais ou mães, né? A escolaridade, em relação ao perfil de escolaridade, a maioria dos nossos idosos são 30% analfabetos. Isso chama atenção. 3,3% apresentam anos de estudo completos, a menos que a média. Em relação a bens e atividades, cerca de 13,17% dos idosos aqui no Brasil, gente, possuem casa própria e terreno próprio. Cerca de 23% dos brasileiros não têm acesso à internet. 12% desses brasileiros que têm acesso à internet têm TV, corresponde a 10,22% dos que têm canais pagos. Em relação ao rendimento, estima 18% dos 5% dos brasileiros são mais ricos. Cerca de 2% dos 5% são mais pobres, né? Cerca de 16% são da classe AB, 13% da classe C, 4,7% da classe D e 2% dos idosos são da classe E. Isso chama muita atenção aqui para nós. Em relação ao rendimento, os idosos recebem cerca... Isso aqui é bastante alarmante, gente. Cerca de 60% das aposentadorias da Previdência Social. 41% dos benefícios do benefício de prestação continuada. Quase 1% da Bolsa Família. Em relação à distribuição regional, onde estão distribuídos os estados? Rio de Janeiro, 13,06%, Rio Grande do Sul, cerca de 13%, São Paulo, 11,27%, Minas Gerais, cerca de 11,19%. Em relação ainda à distribuição regional, os estados com maior ou menor proporção de idosos são a região norte, Roraima, Amapá, Amazonas, Acre e Pará. Em relação à distribuição do IBGE, cerca de 85% dos idosos moram com outra pessoa. Isso é alarmante também, de origem familiar ou agregado. Entre a população acima de 60 anos, apenas 15% são homens e 18% das mulheres em todo o território nacional. Existem mais mulheres. Em relação à distribuição, relatos do IBGE, 25% dos brasileiros acima de 60 anos, cerca de 7 milhões, de 28 milhões que eu falei do Brasil, vivem com 3 ou mais moradores dentro de casa. Então, guardem apenas esse recado que eu estou, assim, essa lembrança que eu estou falando para vocês, né? Os demais moram até com 2 pessoas, 60%, ou então sozinhos. Resumo. 382 mil idosos do país vivem em ambientes superlotados, com mais de 3 pessoas por dormitório. Isso são perguntas que eu vou deixar para depois vocês responderem junto com a gente, né? Em relação a 1,8 milhões de idosos da cidade de São Paulo, 290 mil, desses aqui, gente, 16% vivem sozinhos. E desses, 22.680 deles apresentam a idade de 90 anos ou mais. Segundo o IBGE, 15% são homens e a maior parte são mulheres, que vivem sozinhos em todo o território nacional. Aí eu pergunto para todos aqui, existe rede de suporte familiar e social ativa dentro dessas casas? Que a gente está falando de idosos, a maioria desses idosos que estão aqui no Brasil, que vocês acabaram de ver o nosso perfil aqui de idoso, né? Deixa essa pergunta no ar, que a gente vai poder responder. Por que eu estou falando isso? Em relação a essa pandemia que está acontecendo, gente. Em relação ao trabalho, 27% desses idosos ainda são economicamente ativos. A maioria são homens, os chefes da casa.
Mensalmente, eles são responsáveis cerca de 45% das despesas de casa. Ou seja, na maioria das vezes, o que está acontecendo, gente? Os filhos estão perdendo emprego na atual pandemia e estão voltando para a casa dos pais, diante dessa pandemia do Covid. Isso é alarmante. Isso a gente tem que alarmar para todos aqui. Acho que é importante vocês saberem disso que está acontecendo no Brasil, em São Paulo. Representam, e a maioria deles representam os chefes da família, 1/4 das moradias. O perfil mundial, né? O país mais envelhecido em 2020, a gente considera o Japão, a Itália, o Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos, né? Catar, Uganda do continente. Então, assim, isso é o perfil mundial. O Brasil está no 80º no ranking no número de idosos. E o 31º do ranking entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. Né? Então, isso é interessante a gente falar e comentar. O painel do Brasil, hoje, o que está acontecendo hoje, gente, na morte por coronavírus no Brasil? Esse é um estudo que saiu agora, está saindo pelo Getúlio Vargas, alguns estudos, eu não vou falar da instituição que eu trabalho, o Hospital das Clínicas, né? O total de óbitos causados pelo coronavírus. Ontem, nós tivemos, dia 20, né? 18.859 mortes. Dia 20 de maio. Dados epidemiológicos, né? Que saiu no Ministério da Saúde. Óbitos pelo novo coronavírus do Estado de São Paulo chegou a quase 6 mil. Deve ter chegado já, essa quinta-feira. Nas últimas 24 horas, foram registrados 195 mortes. 73.700 são casos confirmados de Covid no Estado. Né? A situação epidemiológica, então, São Paulo está morrendo mais, 5.363. Depois vem os outros estados. Rio de Janeiro está em segundo lugar. O painel geral, como é que se encontra hoje? Cerca de 11 mil pacientes estão internados. Cerca de quase 4.300 estão na unidade de terapia intensiva. 6.467 estão em enfermarias. Né? 156 mil pacientes estão em acompanhamento. Desses, né, cerca de 53,5% do total. E 116 mil pacientes foram recuperados, e 40% foram recuperados. A mortalidade está afetando mais homens. Isso a gente está vendo tanto aconteceu na China e em outros países. 60 anos ou mais, morre mais ainda, gente, 73%. De 10 em 10 anos, 70 a 76 anos, 1.346 do total. Isso aqui é no Brasil. De 60 a 69 anos, 1.288 pacientes. E de 80 a 89, 1.076. Então, isso é alarmante para nós. Ou seja, a população idosa representa o grupo de risco, e a gente vai falar um pouco do quê? Estratégias tanto práticas e por que isso está acontecendo. A letalidade no Brasil, né, principalmente no Brasil, é de 7%. Ela está em 7º lugar aqui. Isso é muito alto, gente. Né? Em primeiro lugar vem França, Reino Unido, Bélgica. Tem vários fatores que colaboram para essa letalidade. Né? Então, isso é alarmante. A taxa de letalidade, a taxa de infectividade, de gravidade dessa doença. Os fatores de risco. A cardiopatia, aqui no Brasil mesmo, representa cerca de 59%. Diabetes mellitus, 43,5%. Doenças neurológicas, cerca de 12%. Doença renal, quase 11%. Pneumopatia, quase 9,5%. Né? Outros fatores de risco, aí entra imunodepressão, obesidade, asma, doenças hematológicas, doenças hepáticas e outras. Né? Então, esses fatores de risco foram identificados naquele grupo de pacientes que eu falei, que eu acabei de falar como é que está hoje em dia, onde eles se encontram mais, na UTI, na enfermaria. Né? Então, cerca de 4.500 pessoas que faleceram por Covid. Certo? Desses pacientes, a maioria tinha esses fatores de risco, principalmente cardiopatia, né, que vocês estão vendo aqui, chama atenção para vocês, e diabetes mellitus,
são os principais fatores de risco que esses pacientes são mais graves. Grupo de risco, o idoso. Por que o idoso? O que acontece com os idosos são mais vulneráveis? Vamos lá. O conceito médico de envelhecimento, gente, é perda de reserva funcional. O que essa reserva funcional implica, né? Então, a gente tem duas diferenças, senescência e senilidade. Senescência é o processo natural do envelhecimento nosso. A senilidade já começa com as doenças do idoso que acomete a vida. Então, vamos lá. O que é essa perda da reserva funcional? As fases da evolução humana. Antes aqui, não está dando... Não sei se vocês estão vendo essa linha azul. A gente passa para a infância, adulto jovem, adulto, idoso e muito idoso. Então, essa linha azul, não sei se vocês estão vendo aqui, é a capacidade funcional. Então, aqui nós temos o gráfico, na horizontal nós temos a idade, e aqui em relação à capacidade funcional. Então, nós estamos vendo aqui que chega no limiar, que tem a capacidade funcional, o idoso, 60 anos, essa capacidade funcional tende a diminuir. E o limiar da incapacidade funcional, que é essa reta em vermelha. Então, esse espaço, essa diferença da capacidade funcional e do limite, a gente chama isso de reserva funcional. Ó, isso aqui é a reserva funcional. Ou seja, então, a senescência, o processo natural do envelhecimento é uma queda dessa reserva funcional. Todo órgão do nosso sistema apresenta essa reserva funcional. A gente vai envelhecendo, gente. Então, é uma coisa natural. Então, o que acontece com os idosos em relação ao sistema imune? Existe a imunossenescência, que é o processo natural de envelhecimento do sistema imune, né? Então, o que eu estou falando para vocês? Chama atenção para vocês, né? O envelhecimento envolve tanto a autonomia quanto a limitação. Lógico, dependendo do que esse paciente vai apresentar, doenças durante a senilidade, essa limitação vai diminuindo. Isso é muito sério, né? Porque a senescência não tem como barrar, gente. A gente tem como, assim, preservar essa senescência de uma forma mais saudável. Isso é importante frisar para vocês, né? Então, quais são os fatores relacionados com que interferem no envelhecimento? Nutrição, atividade física, tabagismo, etilismo, trabalho, desemprego, suporte familiar, questões sociais, renda, distribuição da riqueza, educação, acesso a serviços de saúde, genética e acaso. Então, tudo isso está envolvido no envelhecimento, gente. O nosso envelhecimento no Brasil é heterogêneo. São heterogêneos. É muito fácil você olhar para uma pessoa, você dá 60 anos, só que ela apresenta idade de 70. Opa, não, eu tenho 62 anos. Então, é heterogêneo. E aqui eu chamo a atenção da imunossenescência. Imunidade, defesa, senescência é o processo natural. Então, os idosos são mais acometidos porque, a partir dos 30 anos, com a perda do timo, que é uma glândula que a gente tem aqui no pescoço, ela vai reduzindo, né? Essa glândula sofre uma atrofia. Então, todos os idosos passam por essa imunossenescência. E essa imunossenescência, gente, são alterações que acometem aqui. É um exemplo que acontece do jovem para o old. Há um desequilíbrio do sistema imune, tanto do sistema imunológico, né? Afeta tanto a imunidade inata como a imunidade adaptativa. A imunidade inata é aquela que é a resistência natural, que age de forma rápida, né? Você machuca, você vai lá, os macrófagos vão lá proteger essa lesão que se acontece. Automaticamente ativada para responder um agente invasor, né? Aqui são macrófagos, são células natural killer neutrófilos. A imunidade adaptativa são outras células antígenas específicas, principalmente as células B e as células T, né? Que são responsáveis não apenas por secretar anticorpos, citocinas, mas também mediadores inflamatórios. Então, o que acontece? O idoso, gente, então, o que ele sofre? Ele aumenta essa produção de citocinas pró-inflamatórias, que é prejudicial ao nosso corpo ao longo da vida, tá? Ou seja, quando ele infecta por algum invasor, ocorre um desequilíbrio do sistema imune. Então, aumenta a produção dessas citocinas, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, TNF. Então, isso leva a um desequilíbrio.
Então, o que acontece na imunossenescência? Nós temos diminuição da capacidade, principalmente das células T, dessa imunidade adaptada, né? T helper, T citotóxico, T supressor. Então, há um desequilíbrio. Mas isso acontece num processo natural, é a imunossenescência. E por que esse vírus ele é tão prejudicial para o idoso? Por causa disso. A imunidade do idoso está desequilibrada, o sistema imune dele. Então, por isso, ele fica mais vulnerável. Isso aqui são um artigo recente que... desculpa. Que saiu agora na Aging, né? Explicando esse mesmo processo. O que está envolvido nesse envelhecimento? Doenças, estresse, a dieta, exercícios, o sono, o cigarro, tudo isso está envolvido na imunidade do idoso. E tudo isso tem alteração em relação à genética do idoso, que faz tanto a produção de anti-inflamatórios e citocinas pró-inflamatórias. Consequentemente, aumenta a severidade da doença. Então, a imunossenescência, idade de infecção, pode estar acelerada ou não, dependendo do que tem esse idoso, certo? Por isso que muitas vacinas, às vezes, que comentam, mas não deu certo tomar vacina, apresentei na hora, principalmente o idoso, fiquei com febre, deu sintoma de gripe, mas isso impede de tomar vacina? Não, isso é fake news, certo? Depende da imunidade do idoso. Talvez a imunidade dele, da produção de anticorpos, é lenta, já está sofrendo esse processo de imunossenescência. Então, vamos lá. Isso é artigo recente que saiu. Estratégias práticas do Covid, para a gente proteger. Vamos lá. Em relação à imunidade, prevenção. Primeira coisa, eu chamo a atenção, lavar as mãos. Então, aqui, gente, isso aqui é regra básica, etiqueta respiratória, né? Então, assim, sempre manter essa distância de 2 metros de uma pessoa para outra, usar a máscara, lavar as mãos com água e sabão, ou colocar álcool gel a 70%. Então, isso faz parte. Isso agora acho que vai fazer para o Brasil, para o resto da vida, não é só agora. Acho que isso aí tinha que ser uma etiqueta para sempre, né? No Japão, isso já acontece. Então, o que eu deixo aqui? Cuide da sua imunidade, evite trocas, evite tocar as mucosas da boca, olhos e nariz, lave as mãos por 20 segundos, mantenha os ambientes bem arejados, higienização das mãos após espirrar e tossir e evite multidões. Então, uma das estratégias práticas, rotina domiciliar. Não é porque você está ficando em casa o dia inteiro por distanciamento domiciliar, principalmente o idoso, ele deve manter a rotina. E quando eu falo rotina, gente, medicação, alimentação, beber água, atividade física, isso deve virar rotina. Não se pode perder a rotina. Outro ponto, chamar alerta aqui, a importância de se atentar aos fatores de risco. Aqui eu falo em relação às consultas médicas. O que está acontecendo? Vários idosos, né, pacientes, estão deixando de tomar medicação de hipertensão, diabetes, está errado. Tá? Às vezes, professora, tem a consulta tal dia, eu devo ir? Deve ir com cuidado. Se há necessidade de trocar receita, às vezes por telemedicina, né, ou dependendo do ambulatório de onde percorre esse idoso, pode ser trocado. O vizinho pode ir lá trocar essa receita. Então, assim, a consulta médica deve continuar ainda, medindo a pressão arterial, é essencial, gente. Tomar as medicações é essencial, não se deve parar. Outro ponto que eu chamo a atenção, falar a verdade para os idosos. Não é tratar os idosos como criancinhas, não são crianças, né? O que tem acontecendo muitas vezes, e começa essa agressão, né? Esse abuso, essa negligência em relação a essa agressão psicológica. Não, o senhor é criancinha, não, o senhor não pode ir. Então, começa a dar fake news para o idoso. Fala a verdade. O que está acontecendo no Brasil hoje. Né? O que nós estamos tendo hoje. Isso é importante para o idoso. Porque antes ele costumava ir na farmácia, costumava ir no supermercado, sozinho. Ele já tinha, e a maioria dos nossos idosos que tem aqui no Brasil são idosos saudáveis, que têm a funcionalidade ativa. Isso é importante. Relembra a medicação. Parar ou continuar? Tem que continuar. A telemedicina, hoje em dia, vários ambulatórios estão adaptando, até na rede SUS está adaptando a isso, a telemedicina. Receitas médicas podem ser trocadas.
né? Ou o vizinho pode ir lá pegar ou não. Então, assim, existem estratégias. Ou ir na hora para o ambulatório, no momento que não esteja tão cheio, tão lotado. Ainda em relação à medicação, remédios milagrosos, não existe. Soro milagroso também não existe, né? Como manter a medicação em dia? Isso são coisas, né? Solicite que alguém busque as receitas que a gente acabou de falar, verifique se há horários especiais, tanto na farmácia, até supermercado, gente, para fazer compras. Existem horários específicos para idosos. Cuidado com as fake news, né? Então, isso chama alerta, principalmente para os idosos. Esse boom de tomar vitaminas, né, que a gente vai falar agora. A vacinação, gente, o calendário. Quem não tomou a vacina, e que esteja alguém, parente ou avô, ou pai mesmo, acima de 60 anos, que não tomou vacina, leve para tomar vacina. É importante. Principalmente H1N1. Ainda estratégias práticas. Alimentação, o que comer? Aí começa aquela gama de comida, né? Vou tomar aquele boom de vitaminas. Vitamina D, C, selênio, zinco, mel. Então, aquele boom vitamina. Cuidado. Isso não está recomendado nem pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ficar tomando vitamina e indo lá na farmácia comprar. Está errado. Saiu apenas 2 estudos falando que apenas aqueles pacientes que tiveram uma dosagem de vitamina D baixa que foram indicados para tomar a vitamina D. Então, assim, porque excesso demais também é prejudicial. O idoso, gente, existe aquela microabsorção, ele não vai absorver tudo isso. Então, não existe o coquetel de vitaminas. Frutas, legumes, frutas cítricas, tão ricas dessas vitaminas, né? Selênio, zinco, tão ricas nesses grãos, né? Castanhas, então, assim, são ricos nisso. Então, assim, cuidado, cuidado, só deixo o alerta aqui. Beber água. É importante beber água, porque o idoso não tem sede. Isso é pela própria homeostase. À medida que a gente vai envelhecendo, o idoso não sente sede. Então, deixa a garrafinha espalhada dentro da casa. Isso é importante. Beber água para hidratação, para manter a homeostase do corpo. Isso favorece, isso estimula o sistema imunológico. Fast food, evitar. Ó, que delícia, né? É toda hora delivery. Então, assim, tomar cuidado. Carboidrato demais. A gente tem que ter o equilíbrio. Isso é prejudicial. Por quê? Já se comprovou que idosos com, principalmente, ou adultos com MC acima de 30, os casos de coronavírus são mais graves. Por quê? Existe uma expressão de uma proteína onde esse vírus ataca mais, vamos dizer, né? Principalmente nas células de adipócitos. Isso é bem grave, gente. Tomar cuidado. Alimentação, vitamina D, atividade física. Aqui eu deixo um estudo para vocês que, considerando obesidade, vitamina D e atividade física na pandemia do Covid. Isso é um alerta. A gente tem que fazer atividade física, porque estimula o sistema imune. Isso eu vou comentar um pouquinho. O cigarro, evitar. Aproveita agora, que já que você que fuma, para de fumar. Tá? Por quê? Porque isso aqui é prejudicial demais para as células do sistema imune, gente. Aquelas citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6, interleucina 1, fator de necrose tumoral, estão tudo elevado no paciente que fuma. Então, assim, parem de fumar. Deixa um alerta. Atividade física. Isso aqui é até um app de celular que você pode pegar, baixar do seu celular para fazer atividade para o idoso. Olha que interessante. Movimenta-se, gente. Seja com a vassoura, né? Seja em casa numa bola, né? Então, assim, lógico, uma bola propícia. Seja com pezinho, seja com feijão, com um saco de feijão, né, de menor 2 quilos. Exercitem-se, principalmente os idosos. Exercício simples de levantar e sentar da cadeira. Simplesmente, gente, isso aqui fortalece o quadríceps. Evita o risco de queda. 3 vezes, sessões, 6 vezes ao dia.
Idosos limitados, acamados, também devem fazer isso. Não é ficar parado. Nós temos um cuidador. Ele tem que se movimentar. Meia hora diária de atividade moderada de intensidade reduz o risco de falecimento em até 33%. Isso é verdade. Benefícios da atividade física, posso citar vários. Regula a frequência cardíaca, melhora a respiração, melhora o sono, estimula a atividade cerebral, estimula a imunidade. Né? Ainda, reduz o estresse, controle do peso, melhora a dor. Genética e envelhecimento, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um telômero, que é uma parte de uma estrutura do DNA. Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui são estudos que relatam que o jovem que exercita, essa estrutura da genética dele é preservada. Diferente, ele não se perde, né? Diferente daquele que não exercita. Então, comece a exercitar já. Tá? Ou seja, esse telômetro, que é extremamente expressivo na longevidade, naquele paciente idoso que exercita, é preservado. Isso é importante para o sistema imunológico. Isolamento social. Não é abandono do idoso, gente. Não significa isolamento cognitivo, mental. Não significa isolamento funcional. Não é deixar de lado o idoso. Então, alerta. Esse distanciamento social. E aqui eu vou para estratégias práticas. Memória. Como é que estimula a memória do idoso? Olha que legal. Atividades terapêuticas cotidianas. Aqui eu falo exercitar o cérebro, nesses vários modos, linguagem, compreensão, emoção, atenção e memória. Então, vamos lá. Artesanato, gente. Crochê, costura. Tudo isso no cotidiano estimula o idoso e melhora, estimula a memória. Facilita a linguagem, facilita a compreensão. Estamos trabalhando. Em relação aos desenhos, aqui é uma foto de um... Não precisa ser bem feito esse desenho. Então, isso estimula. É uma estratégia prática para o idoso durante a pandemia. Outra, artesanatos e dança. Né? Dançar faz bem para a alma, gente. Pintar, não precisa ser uma pintura magnífica. Pintar. Pincel. Mexer com barro, né? Ó. Artesanatos aqui, argila. Isso promove a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Estimula as sinapses maiores dos neurônios, promove a memória. Isso já tem estudo demonstrando isso. Jardinagem é uma terapia. Ou seja, o idoso vai ter maior participação, melhora da autoestima, mais autonomia, manutenção da capacidade funcional. Não são tarefas bobinhas que você vai estimular esse idoso a fazer. Ato de fazer comida, ó. Maior participação, melhor autoestima, mais autonomia. Isso tudo, gente, está no Abras, que é uma associação para a demência de Alzheimer, que é uma associação que nós temos aqui no Brasil. Atividades do cotidiano, ato de fazer comida, jardinagem. Jogos, atividades cotidianas, jogo de dama. Outra, musicoterapia. Estimula a memória, estimula a motricidade, estimula a atenção, autoestima, bem-estar. Já tem estudos comprovando isso. Dentro do hospital já estão se realizando isso. Aqui eu chamo a atenção para imagens de leitura. Existem vários sites, gente. Se está dentro de casa, você pode entrar lá no museu da Casa de Portinari. Ó, você pode entrar no Museu Metropolitano de Nova York e assistir o mundo virtual. Você pode estimular. Você pode conhecer a Galeria Nacional de Arte em Washington. Você pode, é só entrar. Então, são vários sites. No Museu do Vaticano, você pode entrar de graça, online. Meditar. A respiração é a ponte, a liga, a consciência que une seu corpo e seu pensamento. É importante. Chama atenção. Outra estratégia prática para o idoso. Solidarizar-se. Seja solidário, gente. E aqui eu estou falando a escuta solidária. Estratégias que já tem. Está indo na farmácia, vê se o vizinho idoso precisa de algum medicamento.
Isso é ser solidário, hoje. Precisa de um voluntário para fazer suas compras? Opa, isso é ser solidário. Isso é chamar atenção para isso. Compras, medicações. Você já fez a sua parte? Aí eu estou perguntando. Por exemplo, no prédio onde eu moro, eu me propus a ajudar os idosos que moram. 11º andar, propus. Fiz igual essa daqui, ó. Escreveu no elevador: queridos vizinhos mais velhos, precisarem de algo na rua, contem comigo. Isso é ser solidário. Ajude seu vizinho idoso. Logo, gente, com precaução. Solidariedade idosos. Digitalização, estratégias práticas. Tem vários APs. Você pode estimular o idoso dentro de casa. É um chat de voz, Discord, Stop. É uma letra por rodada. Então, são vários jogos. Uno, que você pode estimular. Pode jogar dentro de casa, junto. Ou um está lá, por exemplo, em outro estado e aqui. Jogam virtual, online. Você pode perguntar, mas, professora, muitos não têm computador em casa. Eu concordo com você. Lógico, tem que ser outras estratégicas. Videogames. Dentro dos hospitais, já, chamada por vídeo. Skype, WhatsApp, Telegram, Messenger, Google Duo. Então, tudo isso já está sendo orientado aqui. Isso vai mudar, gente. Porque os idosos parece que estavam esquecidos antes. Já estavam. Ó, idoso dentro do hospital falando com a filha. Isso no hospital da campanha tem acontecido. Tem um celular rodando ali. Dentro de casa. Ó a alegria. No Ministério da Saúde teve uma campanha. Com pequenos cuidados se demonstra um grande amor. Robotização, auxílio de doença, que é uma foca em robô. Isso aqui é na Europa. Nos Estados Unidos já está acontecendo isso. Tá? Aqueles idosos que vivem sozinhos. Ó, robô, principalmente aqueles idosos que vivem sozinhos. Aqui, no Hospital das Clínicas, já tem um robozinho andando. Principalmente nas UTIs, principalmente aqueles pacientes que estão sozinhos, isolados, que não tem como entrar dentro do hospital. Abandono do idoso. Chega de violência contra o idoso, principalmente tem aumentado, gente, violência, principalmente nessa pandemia, nesse isolamento social. Abuso ao idoso. Saiu um estudo na JAMA American Geriatric Society, ó, 20 de abril de 2020, o abuso do idoso na época do Covid. E aqui eu estou falando, gente, a agressão do idoso não é só física, é psicológica, é negligência, agressão financeira, que está acontecendo no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, agora. Alerta. E aqui eu deixo o número, Disque 100, para denunciar. No Brasil. Disque 100. Chama atenção em relação à depressão, transtorno de ansiedade e suicídio. Vai aumentar, até pós-pandemia. Isso vai aumentar. Então, utilize essa estratégia que eu estou colocando para vocês. A gente não vai ter uma melhora nesse tratamento também, uma redução. Grupos de apoio eu deixo aqui, principalmente nessa parte de psicologia. Tá? De graça. Depois eu posso deixar até para a Viviane. O idoso liga, conversa com essa pessoa. 5 sessões, via telefone. Respeitar os idosos, respeitar o seu próprio futuro. Aqui eu deixo uma foto de esperança. Quanto mais longe agora, mais próximo estaremos com essas pessoas no futuro. As perspectivas para o envelhecimento saudável, associar interesses. Aqui eu deixo fazer o que gosta. Lembrar que idoso é ser humano, é uma pessoa. Aqui eu deixo inserção social, lógico, não nessa fase de pandemia, gente. Que essa valorização do idoso tem que ser a partir de sempre. Aqui, estimular os contatos entre as gerações. Eu deixo aqui o recado. Pós-pandemia, estimula-se mais fazer amizades. Direitos indiscriminados.
Deixo várias fotos aqui para vocês. Respeito, gente. O bom humor é um grande agonista, superando as limitações aqui. Várias fotos de idosos tirando foto. Então, assim, vamos respeitar o idoso. Outras limitações. Helicóptero, sendo pilota. Olha aí lá. Viver é envelhecer, nada mais. Uma grande poetisa que sempre fala essa frase que eu gosto. Muito obrigada. Esse é meu e-mail. Professora Flávia estava aqui interagindo com os alunos pelo celular. São muitas perguntas e eu acho que foi muito interessante, além de vários elogios. Tem vários alunos mandando mensagem que estão assistindo o vídeo hoje, a sua aula, com os seus pais, na casa, através do celular e pelo computador. Então, show, eles estão gente, adorando parabéns, participar dessa parabéns. forma também. Estão convidando seus pais para assistirem à palestra. Que bom. Eu Obrigada. vou passar agora algumas perguntas. Vamos ver, aí vocês podem estar fazendo as perguntas ao longo que eu vou estar lendo para a professora Flávia. A primeira pergunta aqui, é que tanta pergunta o celular vai mexendo. É a Vilma, do curso de Serviço Social. Ela gostaria de saber, gostaria que você explicasse a respeito das sequelas deixadas pelo coronavírus nas pessoas recuperadas e no público idoso. Boa pergunta, Vilma. Lógico que a gente está vendo vários idosos, vários pacientes saindo dessa pós-pandemia. A gente não tem, assim, quantos números de pacientes vão ter sequelas. Porque a gente está vendo que vários pacientes estão saindo com bastante fibrose pulmonar, né? Como essa doença, a preferência principalmente pelo pulmão, e ataca muito, a oxigenação reduz bastante. Os pacientes, às vezes, passam por vários processos, seja ele intubação ou somente máscara. Muitos a gente está percebendo que vão ter uma fibrose pulmonar, que vai ter que ter uma reabilitação, fisioterapia pulmonar. Esse, por enquanto, vão ter estudos mais saindo, porque a gente está vendo bastante a sarcopenia, perda de fibras musculares, uma sarcopenia grave, principalmente pacientes idosos que ficam muito tempo, a escala de internação mais de 20 dias, né? E a fibrose no pulmão. Mas vai sair estudos logo, na China está saindo. Tem a Bianca, ela é aluna de Pedagogia do Campus Memorial EAD. Primeiramente, gostaria de parabenizar o seu excelente aula, o seu excelente trabalho, o seu compromisso com os idosos. Minha sogra, de 63 anos, tem asma, fez uso de medicamento e tróxido de cloroquina, sem fazer o teste do Covid-19. Seu atendimento foi por telefone com o médico de um convênio. O motoboy levou até a nossa residência os medicamentos para ela tomar. Como é possível ser tratada com esse medicamento forte sem fazer o teste e nenhum exame? Fabiana, né? Bianca. Bianca, desculpa. Bianca, bela pergunta. Eu acho que eu deixo um alerta geral, não só da pergunta da Bianca. Não se deve tomar essa medicação, né, sem uma própria receita médica, sem explicação dos eventos colaterais, dos efeitos colaterais dessa medicação. A hidroxicloroquina, ou o fosfato de cloroquina, tem eventos, assim, efeitos colaterais graves. Uns que eu chamo a atenção, principalmente para a doença cardiovascular. Alargamento do QRS, inversão da onda T, né? No sangue, pode levar a plaquetopenia, a uma leucopenia. Então, assim, baixa de leucócitos. Então, assim, é grave. Retinopatia, com uso bastante, assim, altas doses, é tóxico. Então, assim, deve-se tomar a medicação por receita médica, não via telefone, principalmente essa medicação. Isso é um alerta. E saiu recentemente, agora, estudos recentes, hoje saiu agora, no JAMA e no Lancet, que essa medicação, a cloroquina, a gente não está vendo tanto benefício em relação ao Covid. Só isso que eu pontuo. Tem aqui a aluna Thelma, ela é pedagogia também, do Polo Memorial. Ela gostaria que você explicasse o processo de intubação, pois não é tão simples como as pessoas imaginam, depois que muitas das vezes precisar dos outros acompanhamentos com outras especialidades, tipo fisioterapeutas. Perfeito. A intubação, a partir do momento, assim, lógico, o processo de intubação do paciente é aquele paciente que está em estado mais grave, quando não existe mais aquele de máscara e catéter, que a gente fala de dispositivos, né? Não serve mais para via aérea, assim, suportar. O paciente não está aguentando mais. Insuficiência respiratória grave. Então, é necessária a intubação.
A fisioterapia, nesse ponto, é extremamente importante para a reabilitação desse paciente. Lógico que existe todo o manejo, porque hoje em dia o tratamento do Covid, gente, desses pacientes do Covid, é o suporte. E quando eu falo suporte, é o suporte respiratório. Né? Seja oxigênio, não existe droga hoje, assim, essa é a droga, vamos para... Então, assim, o suporte respiratório é essencial. E a intubação é aquele estado mais grave que o paciente é necessário intubação. E a fisioterapia faz parte, é um multidisciplinar, que assim, é um multiprofissional extremamente importante nessa fase. Acho que todos os profissionais, né, gente, de saúde, não só a fisioterapia. Todos ali, técnicos de enfermagem, então, assim, são essenciais para essa pandemia. Tem aqui a aluna Cleia, ela é aluna de pedagogia também, os alunos de pedagogia têm participado bastante, ela pergunta, meus avós têm mal de Alzheimer, tem noite que, mesmo tomando remédios, tem dia que passa a noite gritando e que podemos fazer? A medicação é dada, mas não está acontecendo nada. Como é que ela chama? É Cleia. Cleia. Assim, tem que ver, principalmente os pacientes com transtorno cognitivo, neurocognitivo, o qual você está falando, Alzheimer, tem que ver se ele não está cochilando, né, dormindo, tem daqueles cochilos durante o dia bastante, e à noite ele está ficando bastante agitado, está trocando o dia pela noite, isso é essencial. Lógico, se ele toma medicações, deve acertar esse tipo de medicação que ele toma à noite. De imediato, não aconselho benzodiazepínico. Tá? De imediato, não se deve usar benzodiazepínico no idoso, certo? Então, assim, tem que ter um estudo melhor para esse paciente. Se ele está trocando o dia pela noite, né? Se à noite está muito agitado, qual o quarto, o local que ele está dormindo, não sei se com as pessoas vindo mais cedo de casa ele está ficando mais agitado, isso é importante saber, porque a rotina desses pacientes deve ser mantida a mesma. Não é porque chegaram várias pessoas dentro de casa, você vai mudar, principalmente a rotina desse paciente com limitação, principalmente demência. Tá bom? Isso é um alerta também. Boa pergunta. Só um pouquinho só. Bom, tem muitos alunos assim que ficaram muito contentes com a sua apresentação. E se você tem alguma rede social que eles pudessem fazer contato ou poder ter acesso a essa apresentação sua. Ó, tem nesse aqui do Instagram e no meu e-mail. Vocês... geriatra daqui da @uninol, né, .pro, e esse aqui, geriatria na prática, _Flávia, é no meu Instagram. A gente pode conversar lá, vocês podem mandar qualquer dúvida, questão, vou ter o maior prazer de responder a todo mundo, entendeu? A Luciene, também de pedagogia, ela disse que ela teve tireoide e ela quer saber se uma pessoa que teve tireoide e teve câncer, ela está mais suscetível a ter a Covid-19. Boa pergunta. Acreditamos que assim, aquele paciente que já teve algum tipo de câncer, lógico, alguns já teve até a cura, que bom. Né? Outros não teve a cura, estão em processo de quimioterapia, né? Ou radioterapia. Esses são suscetíveis, sim, ao coronavírus. Né? São pacientes imunossuprimidos. De novo, o sistema imune está afetado. Já os que tiveram cura, então levam a vida normal, só deixa assim, a maior precaução, o maior cuidado, só isso. O aluno Luciano Gonçalves, ele é aluno de Direito no período da manhã, lá do Campus Memorial. Ele faz uma pergunta assim, devido ao número de óbitos de idosos durante a pandemia, caberia ações de responsabilidade civil ao Estado pelo descaso que o chefe do Executivo está tratando a pandemia, uma vez que ele induz as pessoas a não aderirem ao isolamento social, com pano de fundo a defesa de fator econômico em contrapartida à vida humana? Luciano, assim, essa pergunta sua é até uma afirmação, né? Eu considero que devemos ter um outro olhar nesse momento aí da pandemia, e a gente, principalmente em todos os planos executivos, você comentou, porque realmente a situação está bem grave. Né? Então, acho que deve, sim, ter um outro olhar, devemos, sim, ter outras estratégicas e devemos, sim, principalmente para essa população idosa, que não deve ser lembrada apenas agora, em toda a H1N1, grupo de risco idoso, né? Epidemia tal, grupo de risco idoso. Então, assim, essa população, eu deixo a ênfase que está esquecida no Brasil. Apesar de ter várias sociedades em alerta, né? Eu sou geriatra, mas ainda assim, procura-se pouco pelo geriatra, pelo médico geriatra, porque ainda não consideram considera a especialidade, mas ainda não tem existe o tabu, o que é geriatria.
né? O que é gerontologia, o que é gerontólogo. Então, assim, perfeita a sua afirmação. Deve ter, sim, outros olhares. A Isabela, ela faz curso de biologia. Ela gostaria de saber como cuidar do idoso, principalmente aqueles que estão em casa de repouso, no fator de alimentação, além da hidratação, para que o sistema imune se mantenha equilibrado. Bela pergunta, Isabela. Nas casas, a gente fala de instituições de longa permanência, não se fala mais em asilos. Hoje, até ontem teve uma verba, o governo liberou uma verba importante para algumas instituições especiais aí. Foram mais de 100 instituições de longa permanência no Brasil todo. Isso é muito bom. Então, nessas casas de LPRs, você deve averiguar se tem a rotina, né, de medicação, se tem a rotina de beber a água, né, de todos os idosos beber a água, se tem essa precaução de lavar as mãos, etiqueta respiratória, se os cuidadores, né, ou os técnicos, os enfermeiros, até os médicos, estão fazendo essa precaução com os idosos, né? Essas atividades do cotidiano, musicoterapia, atividade, jogo de xadrez. Então, assim, estimulações diretas com esse idoso. Mas é importantíssimo o que você falou. Nas LPRs deve estar toda recomendada. A rotina deve ser mantida, né? E com maior precaução. O distanciamento, igual você comentou, um idoso perto do outro, não existe mais aquele grupo de idosos, mas a comunicação, sim. Máscara, todos devem estar usando máscara, mesmo dentro. Eu primeiro quero pedir desculpa, que eu te apresentei errado, geriatra, né? Dizer desculpa. Aqui tem o Quarto Denso que faz uma liga com a sua pergunta. Tem alunos me ligando aqui, eu vou ler a pergunta de todos, não adianta ligar que eu perco a pergunta do outro, tá bom? É assim, o idoso, muitas vezes, ele é mais teimoso de fazer os cuidados de higiene e o uso da máscara, e às vezes quer sair na rua. Como que lida com esse idoso mais teimoso? Boa pergunta. Então, assim, essa regra, assim, idosos são teimosos, né? Senta com essa pessoa e conversa. Né? Não adianta. Acho engraçado, Viviane, porque assim, eu tive uma paciente, né, que me ligou, falou assim: doutora, eu acho que eu vou ligar para a polícia, porque meu pai está toda hora, é teimoso, quer sair de casa toda hora. Não adianta a gente falar. Então, assim, fala a verdade. Senta com ele e vai explicar. Ele não é criança. Né? Ok, se ele está sozinho, teimoso, porque ele quer ir tomar seu cafezinho, não existe isso mais, né, gente? Então, vai de máscara. Mas tal horário tem poucas pessoas no supermercado. Porque, se lembrar, gente, que esse paciente que eu falo da terceira idade, ele é ativo. Essa teimosia que a gente está falando aí, assim, é errado a gente se deduzir que esse paciente é teimoso, porque ele é ativo. Agora, você está falando para ele ficar em casa, isolamento social, então, assim, toma cuidado com isso. Conversa a verdade. Fala a verdade. O que está acontecendo? É isso. Então, assim, o sistema do imune do senhor é um processo. Então, explica, gente. Nada mais é que explica. Não adianta tratar ele como criança, que ele não vai aceitar. Nosso idoso é saudável. Agora, tem uma pergunta de uma aluna de medicina, a Camila Medeiros. Camila sempre presente, né? Quais as perspectivas em relação às políticas públicas voltadas à população idosa após pandemia? Nossa, Camila, essa pergunta te deixou nervosa. Deixou nervosa. Assim, acredito que a política para essa pandemia, pós-pandemia e do idoso deve mudar, viu, Camila? Igual estou te falando, esse olhar deve ser mudado, né? A valorização, o respeito, né? Essas negligências que estão acontecendo em relação ao abuso do idoso dentro de casa deve ser mudado. Eu falo isso porque, assim, quando a gente falou que a maioria dos idosos da renda per capita, a gente tem que oferecer, depois de tal ano não vale mais nada, não dá nem para trabalho. Acho que isso tem que ser mudado, porque os nossos idosos, a maioria são ativos, a funcionalidade está totalmente ativa. E ser considerado 70 anos, 75 anos, não poder trabalhar mais, aposentar, então, assim, e aceitar, fazer novas estratégias para esses idosos, né? Mais lugares para atividade, estratégia para memória, estratégia como que eu falo? Tipo, UBS direcionadas para esses pacientes, para essas pessoas, não pacientes, para essas pessoas. A Joana, aluna de Ciências Contábeis, ela coloca que ela mora com a mãe dela, já é idosa. E ela está muito preocupada, porque a mãe vendo a situação toda, ela anda muito calada. Qual o risco do idoso entrar em depressão nesse período de pandemia? Bela pergunta. Eu acho que vocês que estão dentro de casa, né,
com essas pessoas, vocês têm que ter esse olhar de observação, né? Porque o aumento de... lembrar que o idoso, por ser idoso, tanto a depressão, o transtorno de ansiedade, os sintomas são diferentes. Às vezes ele fica mais calado, às vezes ele vai ficar mais irritado, né? Ou às vezes... Então, assim, são vários sintomas que não é comum chorar, né? Ficar depressivo, ficar ansioso, e no idoso é diferente. A gente fala isso de manifestações atípicas, diferentes do comum, né? Então, é importante você ficar alerta. E, se você perceber isso, o ideal é procurar, ou via telemedicina, ou via telefone, conversar. Aqui a gente está oferecendo. Então, a Uninove está né? disponibilizando o curso de psicologia, os psicólogos, né? Estão atendendo por WhatsApp. Se por você WhatsApp. quiser mais informação, passa para mim e eu passo o contato aqui da Uninove. Seria interessante, né? E sempre, assim, outro ponto que você falou, Viviane, na hora da televisão, gente, tem momento de ligar a televisão, né? Porque você liga a televisão, só vem aquelas tragédias, né? Do coronavírus, morte, óbito, letalidade. Então, assim, toma cuidado com isso. Tem um horário. Por isso que é montar uma rotina, né? E ter um horário propício para assistir algum outro programa, um filme, ou esses que eu até comentei com vocês, imagens de outros lugares. Então, assim, tudo isso 24 horas online de graça. Museus. Então, assim, acho que esse é o momento de mudança, né? Está tendo isso, mudança. Tem uma pergunta de uma aluna de gestão de qualidade que ela não identificou o nome, é de primeiro semestre. Ela tem uma dúvida. Por que devemos tomar a vacina do H1N1 se ela não protege contra o Covid? Boa pergunta. Por quê? Propicia... porque assim, a maioria das vezes, o paciente com Covid, ele, no estado mais grave, ele pode ter uma pneumonia. A gente fala de um caso mais grave, ter uma consolidação no pulmão, que a gente fala da pneumonia do Covid, né? Então, assim, o HN1 seria assim, você tem que evitar, estimula o seu sistema imune, né? E você protege mais esse idoso a pregar infecções respiratórias, né, gente? Porque H1N1 também é letal, é uma doença letal, né? A pneumonia por H1N1 viral é letal e dá mortalidade para o idoso. Acho que é extremamente importante isso. Não só do Covid. H1N1 também mata, né? Teve aquela época do Brasil que eu também tive a gente frequentou esse surto no Hospital das Clínicas. A mortalidade também foi grande, mas não tão grande como está sendo agora do Covid. A letalidade dele é menor, diferente da letalidade do Covid, que está cerca de 7%. É muito alta. Então, deve tomar vacina, sim, porque H1N1 também favorece a mortalidade. Tem algumas perguntas que eu não vou estar lendo, porque a professora Flávia já foi respondendo a questão da rotina do idoso, a questão do idoso com câncer, você também falou agora na questão da tireoide. São vulneráveis. E a outra questão é a higienização da máscara de pano. Qual o cuidado, se há um cuidado especial para quem é público com mais idade no cuidado da higiene? Não, é idem, né? Eu acho que tem que lavar com água e sabão mesmo essa máscara, deixar secá-la, passar, né? E depois colocar de novo. Segue idem para o adulto, né? E lembrar que quando a gente que está saindo de casa bastante, quando entra dentro de casa, sempre manter essa limpeza, né? Álcool gel nas mãos, deixar os sapatos fora antes de entrar na casa. Assim que chegar, ir direto para o banheiro tomar banho, né? Já deixa um próprio local, até papel, para jogar as roupas, né? Nunca muito saco de plástico, evitar isso, porque o vírus cola. A gente fala cola, né? Fica muito mais tempo nessa superfície de plástico, preferencialmente papel. Tem uma aluna, que é a Nete, ela é aluna de fisioterapia, está no 7º semestre aqui do campus do Memorial, e ela tem uma avó, uma pessoa da casa dela, uma idosa de 94 anos que está quase cega. Ela não consegue mais fazer atividades, quem sempre amou, costurar, cozinhar, etc. O que fazer nessa situação? Porque ela não consegue nem ver um laptop. Então, como é que ela chama? O nome dela é diferente. Eu vou achar aqui, porque vai mandar... achei aqui. O nome dela é Anete. Anete, assim, bela pergunta. Eu acho que o idoso com limitações, né? Você está falando que está reduzindo aí
a visão dessa pessoa. É extremamente, não estou falando para você da tele, por exemplo, de videogame, mas existe, por exemplo, falar impossível de fazer atividade. Não, atividade física. Pelo contrário, você protegida com máscara e esse paciente também protegido com máscara, você pode simplesmente ajudá-la, tá? A levantar da cadeira, fazer 3 vezes, né? Levanta e sentar e levantar, né? Máximo aí 3 vezes, né? Num período aí, sei lá, umas 5 vezes por dia. Isso é extremamente importante, né? Porque o paciente idoso com limitação, gente, não deve ser abandonado. Assim, magnífica, seja por cegueira, seja por estar acamado. Eu acho que isso é extremamente importante. Existe, sim, atividades. Colocar uma música para esse paciente ouvir. Já perguntou para ela que tipo de música ela gosta? Coloca para ela ouvir. Não precisa ser visualizar. Isso está estimulando, né? Muito bom. Tem a aluna Antônia, do curso de Gestão Ambiental. Ela gostaria que você falasse se existem dados que comprovam que o idoso cuidado pela família e o idoso em instituições de longa permanência, as casas de cuidados, ele vive mais ou vive menos? Não temos dados aí, não temos dados. Não, essa pergunta não. Boa pergunta, mas não temos dados. O que sabemos que aconteceu assim, em relação ao Covid, que nós tivemos um surto muito grande nessas ILP, instituições de longa permanência, porque não estava tendo cuidados higiênicos, né, precauções em relação ao Covid. Isso nós soubemos. Tem uma aluna que é aqui a Selma, de Pedagogia. Além de uma boa alimentação, tem atividade física e atividades e apoio emocional. Tem alguma coisa a mais que pode ser feito para o idoso ter qualidade de vida nesse período de pandemia? Olha, eu tentei vasculhar tudo, né? O sono, além de tudo. Então, sim, a gente falou de tudo um pouco, né? Atividade física, saúde mental, hidratação, alimentação. Acho que a gente já falou um pouco de tudo, né? Acho que eu tentei abordar aí, basicamente, esses são os tripés, basicamente, atividade física, a saúde mental, não deixar esse isolamento social, né? Não deixar continuar essa funcionalidade do idoso, essa cognição. Quando eu falo cognição, gente, é em relação à memória. Então, isso é extremamente importante ser estimulado. Acho que a gente abordou isso num todo. Acho que é extremamente importante, porque não existe um remédio, uma forma milagrosa para isso. Só você toma isso que você vai prevenir do Covid. Não existe. Então, a gente estava passando aqui. Só mais um minutinho. Aqui são muitos elogios à sua palestra, muitos. Que você está arrasando. Tem lista de palestras, meus pais estão assistindo comigo, minha mãe está assistindo comigo. Parabéns, palestra maravilhosa, que palestra ótima. E aqui vamos ver se tem uma outra aqui. Já está certo. A Sandra Gomes, que é a coordenadora de políticas para idosos da cidade de São Paulo, está aqui, parabenizando o seu trabalho, a sua fala sobre esse trabalho que você está fazendo e seu compromisso com o público Sandra. idoso. Obrigada, Sandra. Aqui tem uma aluna que estuda, aluna de tradução e intérprete. Os idosos que moram em casa de repouso devem ser retirados desses lares e levados para as casas de famílias, das suas famílias, no período da pandemia? Não, então, boa pergunta. Né? Os idosos, a gente não fala mais de casa de repouso, instituição de longa permanência. Se eles estão lá, eu aconselho assim, existe foi um boom aí, vamos voltar o idoso para casa. Eu aconselho, a gente não está aconselhando que não mexer, tá? Manter do jeito que está. Manter do jeito que está, tá? Lógico, averiguando se essa ILP está totalmente seguindo as regras, tá? De higiene, de álcool gel, de água e sabão. Então, assim, isso tem que ficar alerta, gente. Porque não adianta eu falar, deixa lá, e no outro dia você está lá vendo o seu parente, alguma coisa, está doente. Então, alerta é isso. Tá? Você tem que olhar, né? Focar lá. Tá bom? A Ana Paula é do curso de Tecnologia de Gestão Ambiental. Ela gostaria de saber se vacinas pneumocócicas contribuem de alguma forma... Bela pergunta. Contribui para minimizar o agravamento do vírus no pulmão. Com certeza, gente. Não amenizar por parte do Covid, mas evitar que o paciente tenha um estado mais grave de pneumonia por pneumococo.
né? Então, assim, nenhum tipo de vacina ainda está descrito para proteger contra o Covid. Isso eu deixo bem claro. Essas outras vacinas que a gente está falando para tomar é para evitar a doença. As outras doenças, que se o paciente tiver, o caso vai ser mais grave. Ele vai ter que ir para o hospital. E lá ele vai ter que ficar internado. Então, assim, essa vacinação que a gente está falando é para isso, é alerta disso. Tá bom? O aluno Jailson é um aluno que participa de todas as palestras, é aluno de História. Parabéns. Ele está dizendo o seguinte, que o posto de saúde cancelou a consulta do pai dele de cardiologia, uma pessoa idosa. É correto ser cancelada as consultas então, nesse assim, período? Dependendo da UBS que seu pai frequenta, vamos dizer, foram focados só para atendimento do Covid. Tá? Então, assim, o que é direcionado, essa UBS, reencaminhar seu pai para outra UBS que não seja foco de Covid, né, que a gente fala isso. Mas, assim, tem que ligar lá, né, e perguntar e questionar, porque talvez a receita já passou 3 meses, tem que renovar essa receita, como é que vai proceder isso? Né? Será que não é o momento dele ir numa outra UBS, onde não seja foco de Covid, e ele ser atendido pelo médico, pelo colega, no momento certo, sem paciente, sem aglomerações, gente, isso é extremamente importante. E aferir a PA, ver como ele está, ou por telefone conversar. Então, assim, eu sugiro isso, tá bom? E eu acho que aqui no São Paulo, a gente está alertando as UBS, por exemplo, de Guarulhos, eles estão realizando isso. A Márcia Dias é aluna de pedagogia. Ela está falando que a sua palestra é ótima. E ela queria saber o seguinte, a mãe dela tinha muita atividade, fazia hidroginástica, atividades fora de casa, e agora não pode mais. É comum, e ela disse que dentro de casa ela não consegue fazer, ela não se concentra. É normal a pessoa não se concentrar dentro de casa? No início é normal. Tá, porque já vai fazer 3 meses aí. É normal, sim. Mas a gente tem que sentar com ela e conversar que esse é o momento que tem que se exercitar. Igual você falou, hidroginástica, não tá, assim, se for prédio, por exemplo, se tiver piscina, lógico, ninguém está descendo para a piscina para nadar. Tem que fazer outro tipo de atividade. Importante essa pergunta que você falou. A gente tem que agora inventar, fazer criatividades. Nós temos que, assim, houve uma mudança aí, gente, tem que renovar o pensamento, renovar as ideias. Eu te aconselho isso, não se deve ficar parado. Tem gente que anda no corredor de casa, tá? Dentro da casa mesmo, 52 metros, ok, para lá, para cá, faz aquela corridinha, né? Mexer, ou até na cadeira, gente, na cadeira, tá? Você sentado, 1, 2, extensão e flexão da perna. Isso já é um exercício. Bolinha, para pegar a bolinha e comecei a mexer. Isso é um exercício, certo? Então, eu não estou falando para deitar no colchonete ou pegar pezinho. Não é isso. Coisa simples. Depois, eu posso até deixar, Viviane, treinos dentro de casa. Então, no YouTube, em várias outras... Tá na mídia, né? Treinos dentro de casa para idosos, né? Até quem tiver oportunidade personal do outro lado para falando. Então, assim, e a gente vai ter uma aula muito legal da professora Bianca, que vai comentar, e eu falei para ela dar um foco aí na parte dos idosos, que acho que é importante. É lógico, eu não a conheço, vou conhecer no dia. Você vai adorar ela. É ótima, então, né? Você acha que é importante. Alongamento, né? Que tem gente que fica o dia inteiro sentado, gente, na cadeira. Home office, né? Que a gente fala. Então, o dia inteiro, não. Tem que mudar. Água. Várias garrafas dentro da casa. Várias, para lembrar. Gelatina, como gelatina, gente. Eu, de preferência, gelatina diet. Né? Então, assim, por quê? Hidrata o idoso. Idoso não tem sede, gente. Pode perguntar quem tiver do lado. Você sente sede? Tem gente que não sente sede. Eu estou falando principalmente aqueles pacientes de 70, 80 anos. Não tem sede. Tem aqui o aluno Everton, que é de Educação Física. Com relação à evolução do Covid-19, existem medidas específicas a serem tomadas em ambientes como as instituições de longa permanência? Existem algumas regras, viu, Wellington, assim, que já estão se estabelecendo em relação ao distanciamento, em relação ao paciente ao outro, todos os trabalhadores dentro dessa ELP, né? Então, é só procurar o site do governo de São Paulo, tem algumas cartilhas, né, que já estão disponíveis. Por exemplo, na Associação Brasileira de Alzheimer do Brasil, também tem algumas cartilhas em relação aos pacientes, principalmente de ILP, instituição de longa permanência, nem que seja pacientes com demência ou acamados, já tem algumas cartilhas direcionadas para a Covid. Mitos.
A aluna Lorena, ela, de tecnologia em radiologia, ela pergunta se é verdade que o vírus fica na garganta por 4 dias. E aí, se você fizer cargarejo, você evita que ele chegue ao pulmão. Mito. Isso é mito, tá? Existe todo um processo aí de infecção pelo vírus. Por exemplo, o período de incubação pode levar até 14 dias. Né? Não é fazer gargarejo com vinagre, água e sal, solução hipersalina. Então, assim, nada disso, gente, tem estudos declarando que isso é bom, isso é ruim. Então, isso é mito, tá bom? Tem uma aluna aqui colocando, né, da importância da atividade física, que evita ter pressão, né, e até a gente tem que tomar cuidado com o aumento de depressão dos idosos, pode levar a suicídio, é uma dúvida. E a outra é que ela realmente coloca que a cloroquina realmente ela causa vários problemas, inclusive cardiovasculares, é isso? Perfeito, perfeito. E isso que você comentou, quem foi a aluna? Espera aí que é a aluna... Rosana Carla, de Educação Física, lá da Vila Prudente. Boa pergunta, Rosana. A gente acredita que já está aumentando o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo da pandemia e pós-pandemia, e suicídio, principalmente agora, né? Em relação a assim, pacientes mais ansiosos, principalmente aqueles pacientes idosos que moram sozinhos, cerca de 16% aqui em São Paulo, né? E que já estão aparecendo esse sintoma e o suicídio, né? E pós-pandemia, nós, tanto geriatra, médicos, todos, em geral, do profissional de saúde, já estamos preocupados, né? Porque vai ter o boom dessas doenças, né? Então, a alerta é maior. Tem a Iracélia, que é uma pergunta que tem outros alunos fazendo também. Ela tem os pais dela idosos, no caso da Iracélia, o pai tem mais de 80 anos, os pais dela, e essa distância está fazendo muito mal para ela como para os pais. Ela pode visitar os pais, tomando todos os cuidados, passando álcool gel, usando máscara, ou tem que ficar realmente... Mas é dentro da casa? Ela quer saber se pode visitar os pais dentro da casa deles. Então, essa frase minha, né? Quanto mais longe, mais próximo a gente vai estar, certo? Então, assim, o ideal, a gente está falando para evitar esse contato, né? Principalmente em São Paulo, se é de São Paulo, porque a letalidade dessa doença para esses idosos está muito alta, cerca de 7%. Então, a gente está evitando chegar, porque eu não sei de onde você está vindo, certo? Apesar da precaução, você pode até visitar seu pai, não estou falando que não, mas sempre manter essa distância de cerca de 2 metros, né? Ou mandar... tem gente que está fazendo cartolina, gente, né? Tá assim... Vovó, te amo. Mamãe, estou com saudades. Né? Então, assim, porque hoje, só para você ter uma ideia, hoje é o dia do abraço. Né? Então, assim, hoje não vai ter o abraço. Né? Você sempre cutuca pelo cotovelo. Mas, assim, essa é a frase, Viviane. Quanto mais longe agora, mais próximos vocês vão estar dessas pessoas queridas que a gente gosta. Né? E acredito que, mesmo você estando trabalhando fora, onde você esteja, talvez você está percorrendo lugares que você pode ser assintomática, certo? Então, assim, a maioria dos pacientes aqui, gente, do Covid, que são coronavírus positivo, são assintomáticas. Não apresenta sintoma nenhum, certo? E já do idoso, lembrar que a manifestação, os sintomas do coronavírus no idoso, ele pode ser, não é uma tosse, não é, por exemplo, uma dor no corpo, pode ser queda do estado geral, pode ser uma irritabilidade do nada. Então, assim, são as manifestações atípicas do Covid no idoso. Por quê? Porque da imunossenescência, igual eu falei. O idoso ele faz parte de um grupo de risco diferente. Tem mais de 2.000 alunos assistindo a palestra hoje, sem contar os familiares que estão aqui. Muitas pessoas dentro que estão assistindo com os familiares. Qualquer dúvida, a gente está aqui, ó. Nas redes sociais. Na rede social. A Damiana é aluna de radiologia e ela gostaria de saber se há a possibilidade de um idoso que já teve a Covid-19 correr o risco de ser contaminado novamente. Então, essa pergunta, Damiana, acredite assim, a gente não sabe nenhum caso ainda de reinfecção. Certo? Ou seja, aquele que pegou o coronavírus já está imune? Provavelmente. Mas a gente não tem nenhum caso ainda de que reinfectou novamente. Se você já pegou o corona, provavelmente, os estudos esperam que você já esteja imune.
Só que a gente não sabe, né? Igual H1N1, H1N2, Então, assim, esse vírus muda, gente. A gente não sabe essa mutação que está ocorrendo. Por enquanto, a gente não soube de nenhum caso de reinfecção. Não sabemos ainda. Tem aqui o professor Sérgio, de EAD, ele é professor, e ele quer dar parabéns para você, doutora Flávia, por incentivar não só os idosos a fazerem atividade física, mas a terem uma alimentação saudável e terem uma atividade para não entrar em processo de depressão. Que esse recado são para todos, é isso? Total, obrigado. Acho que é para todos, né? A alimentação, porque o que a gente vê de pessoas tomando coquetel, né? Vou tomar vitamina C, vou tomar vitamina D, vou tomar isso, selênio. Gente, não. Eu estou falando em relação aos idosos, até para adultos também, né? Eu acho que esse é o momento da gente, bastante seriedade, calma, paciência, né? Que a gente fala resiliência, uma alimentação saudável, esquecer um pouco o fast food, que é toda hora esse delivery, né? Que a gente pede comida. Então, assim, respira, né? A gente sempre fala para os meus alunos, respira. E vamos, assim, ter um outro olhar aí, tá? Não adianta ir na farmácia comprar aquele boom de vitaminas, que isso também vai fazer mal. O idoso, só para você ter uma ideia, a reserva do aparelho digestivo é reduzido. E aí? Adianta ficar tomando essas toneladas de vitamina? Não. Agora, você chupar uma laranja, né? Ou uma fruta cítrica, isso sim, vale a pena. Isso é o melhor, né? Isso é o melhor. Uma proteína, que seja peixe, que seja carne vermelha, carne branca, isso é o melhor. Isso é mais saudável. O que a gente pede, gente, que durante essa pandemia, a gente mantém também a nossa qualidade de vida, seja na parte física, mental, psíquica, tudo envolvido. Isso é muito importante. A Ingrid é aluna de radiologia, ela gostaria de saber se as pessoas que estão no grupo de risco, elas podem ser curadas ou não da Covid-19. É um susto que ela tem. Olha, curadas, você fala assim, sair do Covid? Isso. Nós tivemos ali, por exemplo, onde eu trabalho, até, não posso falar o nome da pessoa, 80 anos, né? E ela trabalhava com a gente, não era médica, mexia com registro e saiu bem. Então, isso para nós, assim, para mim é uma alegria, né? Assim, eles saem bem, né? Teve um caso aqui no Brasil, um paciente de 100 e tantos anos, 101 anos, que saiu bem. Então, vários professores, alguns professores que a gente fala da área médica estão se saindo, já tem mais de 60 anos, estão saindo. E outras pessoas também, né? Por exemplo, lá na instituição teve 1000 curados, né? Que a gente fala que saíram bem. É ótimo, né, saber disso também. A Adriana Teixeira é aluna de curso tecnológico lá de Recursos Humanos do Polo Mauá. E ela queria saber o seguinte, se tem alguma porcentagem, qual o risco de um jovem, de uma criança, transmitir a Covid para uma pessoa idosa ou de grupo de risco? Se isso existe algum dado científico. Não, então, assim, a letalidade é cerca de 6%, né? Então, assim, essa taxa de infectividade do coronavírus independe. A gente não viu, a gente não tem estudo ainda se é adulto ou criança que está passando para o jovem, né? A gente fala que só para você ter uma ideia, assim, 6, a taxa de infectividade, assim, que a gente fala o RO dele, é de 2,7. Então, ele pode contaminar de 3 pessoas, né? Então, assim, não existe esse estudo ainda. Não tem. Se criança, adulto, jovem que está contaminando mais. A Flávia é aluna de curso de RH. Ela pergunta quantos números demonstram que os homens têm o maior número de homens infectados por Covid. Isso pode refletir uma resistência dos homens em obedecer às normas de higiene e uso de máscara? Boa pergunta. Mas acredito, assim, também... Como é que ela chama? Ai, peraí, agora acabei, desculpa. Ingrid. Ingrid. Acredita-se que a maioria dos homens apresenta uma, vamos dizer, a resistência deles, a presença de maior doenças crônicas, né? Maior prevalência nos homens, existe mais homens que mulheres. E acredito também que homem, na maioria das vezes, não procura muito o médico. Né? Ou seja, ele não está controlado da sua doença. Então, provavelmente, existe algum estudo saindo aí que a recorrência está sendo maior no homem. Tá? Na mulher, apesar que está morrendo também. Né? Existem alguns outros estudos que estão falando que mulher morre mais também. Então, assim, não existe ainda, a gente não pode falar ainda. Aqui no Brasil,
está matando mais homem, tá? Mas eu vejo, por um lado, que o homem, acredita-se que o homem não procura tanto ao médico contra a mulher, como a mulher é preocupada com a saúde dela, né? Tem a aluna Elizabeth, de pedagogia, a pergunta dela, ela gostaria de saber se as pessoas internadas por Covid, essa doença ela atinge só o pulmão ou ela atinge outros órgãos no período que ela está internada? Boa pergunta. O coronavírus, ele tem um tropismo aí tanto para o pulmão, para o coração, né? A parte renal também. Então, assim, ele não só ataca o pulmão. Lógico, o primeiro órgão aí, que é o sintoma que ele apresenta, é o pulmão. O paciente ele é internado basicamente por insuficiência, falta de oxigênio, gente. Insuficiência respiratória grave, né, que a gente fala aguda. Ele não consegue mais respirar, porque o tropismo para esse vírus é principalmente na parte do pulmão, que tem uma proteína onde a maior concentração e a expressão maior dessa enzima conversora, ECA2. Então, por isso que o tropismo dele, mas alguns casos que pode levar, por exemplo, doenças do coração, miocardite, né, que a gente já viu, outras doenças, a parte renal também, insuficiência renal, outros também. Alguns trombos podem levar a acidentes vasculares isquêmicos, trombose venosas profunda, o tromboembolismo pulmonar. Então, assim, ele tem um tropismo aí pela uma cascata, pode desequilibrar a cascata de coagulação. Então, assim, é um vírus bastante, assim, que tem uma alta infectividade, que a gente fala, em relação aos órgãos. O paciente internado por Covid, ao entupar, quais os riscos que ele corre? Bem, o paciente internado por Covid, os riscos, assim, ele pode partir por uma insuficiência respiratória mais grave. Esse paciente vai ser entubado, né, que a gente fala, uma intubação, onde coloca-se um tubo pela traqueia. Esse paciente vai para a unidade de terapia intensiva, né? Ou esse paciente pode ter uma doença moderada, ele pode ficar numa enfermaria, com máscara, com alguns dispositivos, máscara, ou que seja catéter, né? Então, vai depender da evolução desse paciente. Quando interna-se um paciente COVID, toda a preocupação e toda a seriedade nesse jogo, assim, nesse trabalho com o paciente, é muito sério, gente, porque o que a gente vê, que por exemplo, a oxigenação cai muito rápida desses pacientes. Tá, Vivi? Então, assim, um paciente, por exemplo, o normal, 93 a 96 de saturação, de oxigenação, ele cai para 82, 85, então assim, é muito rápido, né? Então, assim, essa é a nossa maior preocupação. E a taxa de internação desses pacientes fica de 14 dias, 15 dias, então é muito alta, né? O Renato, ele é aluno de gestão de eventos. Primeiro, eu quero parabenizar a doutora Flávia, como tantos outros alunos estão mandando mensagem parabenizando pela clareza e a importância do tema. O Renato coloca que o parceiro dele teve sintomas de Covid, mas não fez exame para confirmar se estava infectado ou não. Ele foi medicado com acitromicina e Zinate por 7 dias. Ainda tem sintomas de cansaço. Esse cansaço parecido com bronquite. Seria preocupante e deveríamos voltar ao hospital? Deveria. Ele tem 62 anos. Deveria. Quantos dias que ele ficou tomando? 7 dias. Então, assim, independente que o paciente tenha tomado a medicação, ido ao médico, e ele volta para casa, e em casa ele começa a ter novos sintomas, ou sintomas pioraram, falta de ar, a fadiga, até no falar, gente. Quando a gente fala que começa com a falta de ar, é a fadiga. O paciente não consegue de andar até o banheiro, até tomar banho para ele, está cansado. Isso tem que retornar ao pronto-socorro. Isso é sinal de alerta. Tá bom? Mas eu não tenho aparelhinho de oxímetro, né, que mede a saturação. Não importa. Deve procurar o pronto-socorro. Porque isso a gente chama de dispneia, que é a falta de ar, aos pequenos esforços. Isso é sinal de alerta, tem que procurar o pronto-socorro, porque esse paciente não está bem. A Giovana é aluna de medicina veterinária e ela está dizendo que está amando a palestra e está assistindo com a família dela. E os pais dela estão te parabenizando, te achando encantada e falando para ela, por que você não fez medicina humana? Para ter você como professora. Não, a medicina veterinária é muito bom também.
Existem pessoas com com imunidade mais baixa. Elas podem contribuir ou dificultar a cura? Essas provavelmente dificultam a cura, né? Com a imunidade mais baixa. Existem pacientes aí, assim, acho que pessoas com... às vezes tem um baixo de leucócitos, que já é natural dessa pessoa, plaquetas mais baixas, né? Assim, que a gente fala de trombocitopenia. Então, assim, são pacientes que a gente tem que ter uma maior cautela. Que se ter o coronavírus, nós vamos ter um olhar mais fidedigno para essa pessoa, que não vai ser simples. O Alessio é aluno de gestão financeira lá da Vila Prudente. Ele está assistindo a palestra, está super contente, está assistindo ele com a sogra e com o sogro. Olha aí o que bom, faz parabéns. A palestra. E aí ele queria saber o processo de desmamar o paciente do processo de intubação. Boa pergunta. Como é que desculpa, só completando, porque no caso da sogra dele foi muito delicado. Ela ficou confusa por muitos dias após ser desentupada. Isso é normal? É normal. A gente não fala normal, mas é muito comum após a intubação, que é a retirada do tubo, esse paciente ficar no estado de delírio, que é um estado confusional, agudo do idoso, né? Então a gente chama de delírio. E lógico que esse estado é um estado que a gente fala de emergência, né? Que é um estado de confusão, ou seja, o paciente não vai estar onde ele é acostumado a ficar. Você imagina um paciente ficar 14 dias ou 15 dias dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, acontece um boom no cérebro, né? Ou seja, os circuitos alteram, gente. Então, a sinapse não é igual a mesma. Então, a gente fala de uma reabilitação, além de pulmonar, tem que ter uma reabilitação cerebral. Então, é muito comum esses pacientes pós-intubação apresentar esse tipo de delírio. Lógico, tem que procurar as causas, né? Que seja eletrólise, quando eu falo eletrólise, é sódio, potássio. Se não tiver nenhuma causa orgânica que a gente fala, pode ser o próprio delirium, que acontece quando o paciente é extubado. Ele vai para o quarto, pós 48 horas, e existe uma melhora desse paciente, né? Então, isso é muito comum a gente ver, né? Esse delírio. Tem a Kelly, que ela é aluna lá de Cotia, de Engenharia de Produção. Ela disse que a mãe dela toma vários remédios. Tem o risco de alguma medicação atrapalhar e contribuir para ela perder a imunidade e contrair a Covid? Boa pergunta, Kelly. Porque, assim, teve aquela questão de alguns inibidores da enzima conversora, ibuprofeno, né? Essas medicações, que é um analgésico, anti-inflamatório, a não serem usados, né? Então, o que a gente está aconselhando? Os pacientes que fazem uso de medicação, principalmente para hipertensão, para diabetes, artrite reumatoide, eu estou falando mais dos idosos, tá, gente? Osteoartrose, deve manter a medicação. Agora, a gente recomenda que, para dor, quando esse paciente tomar medicação, evitar, por exemplo, essa medicação que eu falei, ibuprofeno, que é um tipo de anti-inflamatório. Isso é muito importante. Tá bom? Acho que isso é importante. Ou passar para analgésico, seja a dipirona, seja o paracetamol. A gente está aconselhando isso, e a Organização Mundial de Saúde está aconselhando isso também. Tá? Agora, parar com as medicações de hipertensão. Mas eu estou tomando inibidor. Não se deve parar. Não se deve parar. Mas teve um estudo. Não, ainda esse estudo é muito baixo, ainda foi in vitro, né? Então, assim, eles acharam que pode ser que quem que fizeram o uso de inibidores da ECA tenha mais propensão a ter Covid. Mas esse estudo não está comprovado, e a Organização Mundial de Saúde não aconselha retirar as medicações essenciais para o paciente. Tem uma aluna que coloca aqui que ela queria saber se nos outros países, como a Europa, o nível de mortalidade dos idosos é igual ao do Brasil. Está semelhante. Boa pergunta. Está muito semelhante. Lógico que na Itália nós tivemos o maior índice, né, de idosos. Lá a população é muito idosa, igual a gente falou, né? Japão, Europa, então vai descendo. Tem alguma coisa que o Estado deveria se preocupar para assegurar o envelhecimento saudável e alcançar maior qualidade de vida para o idoso do Brasil? Eu acho que até foi uma das perguntas que outros alunos fizeram. Acho que são políticas mais favoráveis para essa população idosa, tá? Mais centros de população para o idoso, né? Mais, assim, promoção de saúde, gente. Acho que está faltando um pouco. Está faltando muito, pouco não, muito no Brasil, acho que não só no estado de São Paulo, mas em todos os estados, né, para buscar essa população,
né? Ou seja, esquecer esse tabu aí, 60 anos, estou ficando velha, estou ficando... Não, 60 anos a gente considera um paciente idoso, só que o nosso idoso é saudável no Brasil. Lembrar disso. Eu vi 60 anos, estou me sentindo mal quando você fala toda hora de idoso. Não, tá, terceira idade, terceira geração. Mas esse é o termo. A idade é essa, né? A idade é essa, mas assim, acho que é importante isso. O nosso paciente terceira idade, idoso, ele é saudável, ele é funcional. Então, a gente tem que fazer políticas voltadas para isso. Entendeu? Cada vez aumentando mais. E não deixar, e não só ser lembradas desses momentos de pandemia ou de epidemia. Isso está errado. Tem a aluna Sandra, ela também é de pedagogia do Polo Santo Amaro. Ela gostaria de saber se pessoas que têm sopro no coração, ansiedade crônica, rinite, são pessoas que estão no grupo de risco. A segunda pergunta dela, qual a idade que se procura um geriatra? Vou puxar a sardinha para o lado. Então, vamos lá. Lembrar que a rinite, todo paciente com rinite e... Qual outra pergunta ela fez? Não são considerados grupos de risco. E sopro do coração, lógico, só se for, por exemplo, às vezes tem o prolapso mitral de válvula mitral, né? Então, isso não é considerado grupo de risco. Lógico, os pacientes cardiopatas graves são considerados grupo de risco, mas esses pacientes, dependendo, assim, com valvopatias, estenoses, né, graves, com válvulas, esses a gente tem que ver que tipo que está esse paciente que pode ser considerado, tá bom? Mas só que tem um prolapso ou sopro, que a gente fala de sopro, prolapso de válvula mitral, a gente não considera grupo de risco. E da rinite também. Eu sou uma paciente com rinite, gente. Então, assim, eu não sou do grupo de risco. E a arritmia? Já a arritmia... também não é considerado pacientes... Também não? Não. Pacientes cardiovasculares com doenças hipertensivas, né? A maioria das vezes tem um tipo de arritmia, pode ser fibrilação atrial, mas só com fibrilação não é considerado. Tem a aluna aqui, a Flávia, ela está assim, encantada com a palestra, elogiando muito. Ela diz o seguinte, quando o idoso teve Covid, foi para o hospital, retorna para casa, quais os cuidados que os familiares têm que ter com esse idoso? O nome dela é Ana Cláudia. Ana Cláudia, bela pergunta. A partir do momento que esse paciente idoso teve coronavírus, né, ele foi tratado, curado e melhorado, as precauções devem ser mantidas a mesma, né? Uma vez que a gente não sabe que ele já está imune totalmente, né, mas assim, a higienização, o uso de máscaras dentro das famílias, né, então assim, dentro de casa, deve ser mantida a mesma. Tá? Ele não está propenso, vou sair sem máscara, eu já peguei coronavírus. Não, porque a gente não tem ainda casos de reinfecção e, por enquanto, a gente deixa um alerta. E a vacina não chegou, gente. A vacina não chegou. Então, assim, a vacinação é o que garante essa imunidade. Né? Para proteção. Né? Não estou falando que o paciente que já pegou o corona está imune. Ele tem uma imunidade, mas a gente não sabe se vai ter uma reinfecção novamente. Ótima palestra. Parabéns, doutora Flávia. Coraçãozinhos para você. Sou Charles, do Polo de Osasco, faço educação física. Meu sogro teve Covid-19 e já tem 20 dias e ainda não voltou o olfato. É normal ou é preciso retornar ao médico? O sogro dele tem 60 anos. Ele teve coronavírus? Isso. Ficou internado por 20 dias, voltou para casa, mas o olfato ainda não retornou ao normal. Boa pergunta. É interessante falar que tanto a anosmia, né, que é a perda do olfato, e a digesia, que é a perda do paladar, é muito comum no processo de senescência. Olha que interessante. À medida que nós envelhecemos, né, isso vai sendo perdido, tanto o olfato quanto o gosto do paladar. Não as papilas gustativas, mas o gosto da alimentação é perdido. Por isso que muitas vezes chega no consultório para a gente manda chupar fruta cítrica, chupar até limão para estimular essas papilas gustatórias. Mas no caso dele, demora alguns dias, sim, a voltar ao olfato. Por ser idoso, pode ser que fique mais prolongado. No jovem, mais rápido. Isso já foi detectado. No idoso, esse processo é mais lento. Boa pergunta. A Milene, ela é aluna de pedagogia do Polo de São Bernardo do Campo. Primeiramente, ela quer parabenizar a Uninove e a professora Flávia pela excelente palestra, esclarecedora. E ela quer perguntar para a doutora Flávia se o Brasil está preparado para o envelhecimento da população brasileira. Não, essa pergunta eu respondo já. Não estamos preparados para o envelhecimento brasileiro. Não estamos. Por isso que acho que tem que ter novas estratégias aí. A gente falou de práticas, a gente pode um dia conversar de políticas. Mas, assim,
Temos que ter. O Brasil não está preparado para o envelhecimento. Nem para essa pandemia que a gente propriamente... Acho que ninguém estava preparado, né, gente? Nenhum país aí teve preparação. E a gente puxa... Eu estou falando em especial olhar para o idoso. Nós não estamos preparados para o envelhecimento saudável no Brasil. Isso é de fato. Muito de fato. Tem alguns alunos perguntando, esse vídeo ele vai ficar disponível, mas na próxima semana, porque hoje é sexta, aqui o pessoal do estúdio vai disponibilizar o link da palestra. Quem quiser, passa o WhatsApp, eu repasso o link, porque eles querem replicar a sua palestra para familiares, amigos, gente, idosos e tudo mais. Acho que tem que replicar, sim, alerta geral. A Catarina é aluna de pedagogia, a mãe dela tem 72 anos. Ela é super ativa. E ela pode fazer caminhada na rua ou a atividade é estritamente dentro da casa? Mora em casa ou quintal? Não, mora dentro da residência. Eu falei casa, interpretação minha, dentro da residência dela. Então, a gente está aconselhando, nesse momento, não perambular nas ruas, né, gente? Porque, novamente, essa taxa de letalidade, principalmente para o nosso grupo de risco idoso, esse paciente está muito alta. Então, o que eu aconselho é não ficar perambulando fora de casa, fazendo caminhada. Hoje, por exemplo, vindo para cá, eu vi paciente, lógico, pessoa acima de 60 anos andando sem máscara. Então, assim, isso é um alerta, gente, porque eu não aconselho ficar perambulando. Se for para fazer atividade física, tomar um sol, até o solzinho, gente, toma na janela, não aquela que vai para a rua, mas na janela mesmo, até esse sol, nas extremidades do braço, né, da perna, isso já favorece a transformação da vitamina D. Olha que louco. Então, assim, não precisa você ficar expostas lá, fazendo caminhar. Não, fica lá, né, alguns minutinhos, 10 minutos, que a gente fala, 15 minutos, lendo um livro, alguma coisa no sol. Seja na janela. Isso já ajuda bastante a absorção da vitamina D, certo? Em vez de ficar tomando complexo de vitamina D. Lógico, não para aqueles pacientes que têm indicação, tá bom? Eu não aconselho ficar saindo nem com máscara, nem com luva, né, fora de casa. Permanecer no isolamento, no distanciamento que a gente fala social. Aqui tem a Adriele, ela tem uma pergunta assim, né? A avó dela é fumante, fumava desde criança, muito jovem, e ela fuma até hoje. Se ela contrair a Covid, ela tem a probabilidade de entrar em óbito é maior que outros casos? O risco dela de ser mais grave, não falo óbito, de ser mais grave em relação ao Covid, sim. Tá? Por quê? Bela pergunta. Aí eu pergunto, ela tem uma reserva funcional desse aparelho pulmonar? Já não tem, gente. Certo? Por quê? Que ela já, ou seja, o cigarro já está destruindo aquele pouquinho de reserva funcional que cada órgão já tem. Provavelmente, o ideal seria assim, o dela já está assim. Então, assim, já está reduzida essa reserva funcional desse órgão. Provavelmente, se ela pegar um Covid, provavelmente vai ser um pouco mais grave, até o processo de extubação vai ser mais lento. Então, assim, tudo é mais lento nesse paciente. Tudo é mais lento. Tá? Por isso que eu falo que a gente já nasce com uma certa reserva funcional, a gente tem que preservar. Quando eu falo do envelhecimento, a gente tem que preservar essa funcionalidade. Atividade física já, quem está parado já tem que começar. Tem a aluna Tamires, que era de administração em AD, ela tem uma pergunta, vamos resumir numa só. É verdade que a criança é a ponte para levar a Covid para o idoso? Então, boa pergunta. Por que relatam isso? Acho que não só a criança, né? Acho que dos adultos também. Porque existe aquele acarenciamento. Hoje é o dia do abraço, gente. Quem de pessoa, mãe, pai, avós, não gosta de abraçar, beijar, acariciar, brincar? Então, não que a criança... Lógico, a criança pode ser um portador assintomático e levar para o paciente idoso. Somente por isso, tá bom? Tem um aluno aqui, que tem alguns alunos mandando pelo Messenger, aí a gente não consegue os dois. Tem um aluno, William, ele é estudante de farmácia aqui na Unidade Vergueiro, e ele trabalha também, é técnico de enfermagem no transporte do HC das clínicas. Lá Show. E ele queria saber se procede a informação que o vírus permanece no ar até 3 horas. Perfeito, procede. Por isso que até o risco, a gente fala de entrada de elevador, né, em lugares fechados está proibido, ficar dentro de cinema,
né, aglomerações. Então, assim, tomar bastante cuidado. Até nos hospitais estão fazendo higienização no ar, tipo uma substância. Então, é verdade, sim. Boa pergunta. E afirmação. Existe alguma formação, se a senhora conhece, para as pessoas que atuam nas instituições de longa permanência para como lidar com o Covid, com o idoso afastado de seus familiares? Existe. Até o Ministério da Saúde já está com essas cartilhas. A Sociedade Brasileira da Abras de Alzheimer também tem uma cartilha que a gente pode passar, viu, Viana? Eu posso deixar o link aí e deixar com vocês. Tá vendo? Essas políticas que são importantes, gente, para ser destinada aos lugares, entendeu? Quando a gente fala isso deveria ter existido já, entende? Só um minutinho só. Tem mais de 200 perguntas, eu não vou conseguir ler todas, né? Agora, tem algumas perguntas aqui que são comuns. Muitos estão querendo saber o WhatsApp para atendimento com psicólogo, não só para ele, mas para os seus pais. Então, eu vou dizer para vocês que, na próxima quarta-feira, a professora Daniela Uga, ela é a coordenadora do curso de psicologia aqui da Uninove. A palestra dela vai ser sobre saúde mental e, com certeza, ela vai passar os contatos telefônicos para vocês se informarem. Tem outros alunos querendo saber mais informações sobre possíveis atividade física. Na sexta-feira, na quinta-feira, vai estar a professora Bianca. Vai ter a professora Bianca. Que vai falar de atividade física e também de saúde mental. Então, acho que vai ser bem interessante para completar. Aí você até pode falar com elas nessas... Para dar um enfoque para o idoso. Acho que eu até posso comentar. E é importante a atividade física, gente. Acho que em relação até o sistema imune que a gente comentou, né, Vivi? Isso. Eles dão uma estimulada, aumenta essa imunidade. Então, assim, tudo é favorável à atividade física, seja ela da forma mais leve, moderada e, né, assim, mais resistente, que a gente fala, aeróbica, anaeróbica. Então, assim, e lembrar que no idoso, ele fala, mas é importante um pezinho. Lógico, nesse momento que a gente fala do peso, porque aumenta a massa muscular, né? A massa óssea, desculpa. Então, isso é importante. Né? Isso favorece até a prevenção da osteoporose, osteopenia. Né? Então, isso é importante. Tem uma aluna aqui, ela não se identificou, não sei qual curso, ela está até escrevendo, estou fazendo sua pergunta agora. Ela queria saber se a senhora tem alguma dica para pessoas que têm lúpus, diante da pandemia. Então, a paciente que apresenta essa doença do lúpus, né? Lógico, é uma paciente com imunossupressão, né? Seja ela, mas eu estou controlada, ótimo, né? Está fazendo uso da medicação, mas não existe ainda, assim, ela não está, vamos dizer lá, ela pode apresentar, por exemplo, o COVID? Pode. Ela não tem a prevenção, porque está usando essa medicação. A maioria dos pacientes lúpicos está usando a cloroquina, vamos dizer, é uma medicação de rotina. Elas podem apresentar, sim, o lúpus, que faz parte do grupo de risco de imunossuprimidas, tá bom? Então, algumas doenças como lúpus, artrite reumatoide, que fazem uso de imunossupressores, fazem parte do grupo de risco. Ela pode ter o COVID, sim. Tem alguns alunos com algumas perguntas que são meio comuns, no sentido, sim, além do uso da máscara, de cuidado de higiene, quem tem que trabalhar ainda fora? Tem algum cuidado que ele tem que tomar além desses? A higienização em relação aos utensílios, né? Quando você for tomar água, averiguar se o copo não usar qualquer tipo de utensílios, né? Alimentação. Então, acho que tudo isso tem que seguir, gente. Até eu estou sem máscara hoje. Esse distanciamento da Vivi e eu tenho que manter pelo menos os 2 metros, 1,5 metro. Então, assim, isso é importante ainda. Isso deve ser mantido. Né? Tem um aluno, né, que a gente tem muitas pessoas que vivem em comunidades, em moradias muito precárias, e tem a dificuldade de uma atividade física, porque o espaço é muito pequeno. E tem um caso de uma aluna que está colocando, a Gisele, que onde ela mora não bate sol nenhum. É sombra e frio o tempo inteiro. Se, nesse caso, a pessoa poderia sair só para tomar 10 minutos de sol, retornar para sua casa com máscara e todos os cuidados possíveis. Tá. É interessante você comentar, porque, assim, lógico, nesses casos não existe nenhum estudo comprovando, mas se eu ficar, por exemplo, 3 meses confinado em casa, eu não vou estar tomando sol. O que eu estou falando, assim, estudos demonstram que aquele paciente que tiver com uma vitamina D baixa, né, esse sim, tem indicação do uso da vitamina D, que é menor que 20, tem indicação de tomar a vitamina D, né,
para fazer essa absorção e promover todo o restante que é o benefício da vitamina D. Lógico, eu não vou falar que não tem sol nenhum, né? Só que eu não recomendo agora, nesse momento, dependendo da área que ela tiver, se ela estiver isolada sozinha para tomar esse sol 10 minutos com toda a precaução, ok. Mas se tiver aglomeração lá, gente, eu não aconselho, tá bom? Tem a aluna Jaqueline, que ela está brava comigo, que eu nunca leio as perguntas dela, né? Mas ela tem participado, interagido muito. Parabéns. E quem tem sarcoidose? É uma doença... Em vários órgãos. E uso de Remicade, é isso? Remicade, isso. Tem muito risco? Boa pergunta. A sarcoidose também é uma doença, né, que a gente considera autoimune. Também está no grupo de risco, é imunossuprimido, né? Faz uso desses antivirais, então, assim, tem um risco, sim. É grupo de risco. Bom, as outras... tem muitos perguntando também sobre o link. Vou receber esse link aqui do pessoal do estúdio, acho que segunda ou terça-feira. Então, na semana que vem, vocês me chamem, eu vou repassar o link. Se tiver algum aluno que queira receber o link das palestras, que não tem um cronograma, passe. Tem alguns alunos que estão com muitas dúvidas também referente a questões trabalhistas, muito desemprego, questão como resgata auxílio. Eu vou fazer contato com o diretor do curso de Direito para ver se a gente consegue um bom professor que possa esclarecer as dúvidas de vocês também. Então, de saúde mental foi uma sugestão, tem outras sugestões aqui, a gente não vai conseguir fazer tudo esse semestre, só a semana que vem a gente tem 4 dias, mas a gente vai estar organizando para ter uma sequência bem bacana que possa orientar vocês nesse período. E, além de orientação, vocês estão recebendo muito conhecimento. Cada pessoa que a gente traz aqui são profissionais, professores de excelência, que têm muito a contribuir, a informar e a esclarecer. Teve uma outra pergunta aqui de uma aluna que agradece, doutora Flávia, quando tocou no fake news, que é uma desinformação constante, que vem sempre na contramão do que tem que ser passado como de forma esclarecedora. Uma das palestras que nós vamos estar falando aqui vai ser sobre fake news. Então, já estamos com muitas inscrições e, para facilitar, tem alunos que estão tendo dificuldade de acessar a plataforma. O nosso TI aqui liberou o acesso de todos vocês no link, basta vocês entrarem no dia e no horário. Aí vocês vão conseguir acessar. Como nós sabemos que vocês acessaram a plataforma? O TI ele consegue identificar todos os alunos que logaram aqui a plataforma, e em 2 dias, um dia, ele manda para nós a relação nominal. Com essa relação nominal, nós lançamos as horas para todos os alunos de graduação. Só não lançamos para pós e nem para o estrito sensu. Não tem certificado no momento, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, então, amanhã, às 10 horas, temos uma palestra também. Um tema bem atual é a privacidade hackeada. Até eu quero assistir. É um garoto, é um jovem, muito bacana. Ele é nosso aluno de Direito, ele já é formado, o Pablo, já fez palestras. E também nós vamos falar sobre privacidade hackeada, e é ele mesmo que vai falar sobre fake news. São 2 temas bem interessantes. Vou assistir. Então, amanhã a gente convida vocês, e eu fico à disposição. Se vocês tiverem algumas sugestões de tema, também mande pelo WhatsApp. Tá bom? Até semana que vem, as horas de hoje estão lançadas. Quem participou da palestra de terça-feira do professor Cristiano, nós recebemos a relação hoje, e a Dalva, que trabalha comigo, deve estar lançando essas horas entre hoje e, no máximo, segunda-feira. Agradeço a Dalva, agradeço toda a equipe daqui do estúdio. Nós estamos hoje com várias gravações simultaneamente, e agradeço imensamente à professora Flávia, uma pessoa que eu tenho grande admiração, respeito pela seriedade que ela tem. É no dia a dia. É ela no HC, é ela como palestrante, é ela na coordenação do curso de Medicina de Guarulhos, é uma profissional de ponta. Então, eu vou deixar os últimos minutos para você dar um recado para os alunos, tá bom? Tá bom. E muito obrigado. Receba a palma de todos os alunos e familiares, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço a todos aí a presença, né? Eu acho que a instituição Uninove está fazendo bem feito, né? Em relação a essa pandemia, né? Principalmente em relação aos nossos internatos, aos nossos alunos da Vergueiro que estão frequentando, que estão na linha de frente, né, diante dessa pandemia do Covid. E parabéns aí à Instituição Uninove, até por essas palestras enriquecedoras, né, para todos nós, né. Eu deixo o recado assim, gente, em relação à pessoa
terceira idade, terceira geração. Não, pode falar idoso. Quanto mais longe nesse momento, mais próximo, a gente vai estar com eles, né? Acho que o tripé aí de manter essa população com uma qualidade de vida, né? Ter uma rotina em casa, atividade física, ser sincero com essas pessoas, ser solidário, né? Acho que é outro ponto que a gente comentou aí, porque a maioria dos pacientes idosos nossos são saudáveis, são ativos, eles estão enlouquecendo ficar dentro de casa, né? Então, tentar conversar seriamente, acalmá-los e fazer essas atividades práticas foi um pouco que eu passei para todos vocês aqui, ouvintes, né, que estão vendo essa palestra. Eu acho que assim, a gente tem que ser racional nesse momento, ser bem claro e ter resiliência, tá? E ter um outro olhar para essa população. E a preocupação nossa aqui, eu como geriatra, como profissional de saúde, é passar a ter esse olhar não só agora para essa população, é sempre, né? Eu falo isso porque meus pais são idosos, né? Moram longe também, em outro estado. E acho que essa questão de por videochamada, tudo isso é extremamente importante. Acalentam, né, tantos eles. Não é só ligar, falar, pai, como é que você está? Ó, e o corona... Não pergunta de doença, gente. Muda o termo, né? Acho que é um momento de carinho, é um momento de renovação, é um outro momento que nós estamos vivendo. Acho que pós-pandemia nós vamos estar mais, vamos dizer, pensativos e reflexivos. Acho que é um momento de reflexão aí, tá bom? Para essa população. Muito obrigado. Então, Obrigado. Até amanhã às 10 horas. Obrigado, doutora Flávia. Obrigada a vocês.